Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu estou aqui novamente para compartilhar com os irmãos esse texto da irmã Nancy do Zilek, que foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, o texto chama-se O Perigo da Decepção. Como já foi dito, não fui eu quem escrevi, então eu vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, vamos iniciar orando. Amado Jesus, nós pedimos discernimento e sabedoria para que possamos ver ao Senhor como o Senhor realmente é, que não nos deixemos cair em falácias, em mentiras, em acreditando em coisas que o Senhor não disse. É em teu nome que pedimos. Amém. Bom, irmãos, então esse texto vai falar sobre o perigo da decepção. E ele é um texto que foi escrito baseado em Mateus 13, versículos 24 ao 35. Então a irmã Nancy leu esse texto e dele tirou essa reflexão que nós vamos então discutir. E o texto diz assim, olha, Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo, o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joia, e depois, foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram, patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde veio? De onde será que veio esse joio? Ah, foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram, o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão também arrancar o trigo. Deixe o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita, arranquem primeiro o joio e amarrem feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. E Jesus contou outra parábola e disse ao povo, o reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninho nos seus ramos. Jesus contou mais esta parábola para o povo. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha até que ele se espalhe por toda a massa. Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de parábolas. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Usarei parábolas quando falar com este povo e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Amém? Bem, então, irmãos, o versículo-chave, aliás, são 2 que a irmã escolheu, foram os 34 e 35, que diz, Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, parábolas o que são, né? São histórias que fazem referência a alguma coisa que servem como ilustração sobre aquilo que a gente quer contar, né? Então, Jesus sempre usava parábolas referente a coisas que o povo conhecia, né? Como ovelha, fermento, rede, peixe, essas coisas que o povo conhecia bem, para que eles pudessem entender a mensagem que ele estava pregando. Então, neste capítulo aí que nós acabamos de ler, o capítulo 13, Jesus apresenta 5 parábolas. A do semeador, a do joio, a da mostarda, a do fermento e a da rede. Assuntos bem conhecidos do dia a dia do povo, que ele transforma de que jeito? Em verdades espirituais, né? À medida que ele vai fazendo referência a ilustrações que as pessoas conhecem, o Senhor Jesus vai apresentando a eles as verdades de Deus.
Então, no caso aí da parábola do joio e do trigo, o joio era uma erva daninha. Ela era muito parecida com o trigo. Esses dias eu olhei na internet, é muito semelhante mesmo. E quando o joio crescia junto com o trigo, nossa, ficava igualzinho. Agora, se o joio fosse tirado antes do tempo, o que ia acontecer? O trigo ia acabar sendo retirado junto com ele. Então, o que o lavrador, o bom lavrador, tinha que fazer, né? Pacientemente esperar o joio crescer junto com o trigo, e aí sim ficava mais fácil de separar um do outro sem prejudicar o que importava, que era o trigo. A gente precisa ter muito cuidado e não apresentar um evangelho deturpado, parecido com o evangelho real, que acaba enganando as pessoas. Então, muitas vezes, eu tenho visto pessoas falando, tenho ouvido muitos pregadores dizendo verdades que parecem as verdades de Deus, mas não, são verdades que, na verdade, induzem a pessoa ao erro, né? Então, são verdades travestidas, que acabam sendo mentiras, né? Então, são afirmações que são ditas como verdades, melhor dizendo, né? Mas que não são verdadeiras. Muitas vezes as pessoas fazem isso propositalmente, né? Elas criam algumas afirmações dizendo que são afirmações do evangelho para tirar o seu dinheiro, a sua casa, o seu carro, para que você dê aquilo que você não tem para dar, né? Então, muitas pessoas fazem isso com má fé, com o objetivo de enriquecer, né? Porque o Senhor Jesus, ele pode nos dar todas as coisas. Deus pode nos dar qualquer coisa que ele queira nos dar, mas ele não está trocando nada, né? Então, não existe você dar a chave do seu carro para em troca receber uma bênção. A Bíblia não fala nada disso. E acho importante, né, que a gente esteja sempre atento a que o Evangelho está dizendo. Então, eu creio, né, que existem pessoas que fazem isso de má fé, para enriquecer, de acordo com a ignorância de muitas pessoas que acreditam naquele pregador ou naquele líder que está falando e acaba se deixando levar por N coisas. Ou às vezes não é dinheiro, mas são pecados que são relevados, né? A pessoa fala, não, isso não é tão pecado assim, pode deixar isso para lá. E acho que tem pessoas que pregam um Jesus que eles criaram, né? Não é o Jesus da Bíblia. É aquele, como eu ouvi outro dia um pastor pregando, que ele fala que muitas pessoas acham que Jesus é o gênio da lâmpada, né? Acham que fala assim, você vai encontrar Jesus, você não vai ficar mais doente, você vai fazer todos os seus pedidos, ele vai atender. Então acham que estão lidando com um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Aí o que acontece, né? Acaba se decepcionando, né? Porque criam um Jesus que atende todos os pedidos, mesmo que eles não sejam para a honra de Deus. Um Jesus que vai curar todas as pessoas de todas as doenças, e não é assim que funciona. Enfim, um Jesus que só vai te abençoar se você for uma pessoa boa. Então, existem muitas coisas que estão sendo pregadas que não estão de acordo com o que a palavra de Deus vem dizendo. Então, é o que a gente tem visto muitas vezes em nossos dias, em alguns segmentos que as pessoas dizem que são segmentos evangélicos. Então, um evangelho de sucesso e de riquezas que não foi o pregado por Jesus. Aí surgem as pessoas decepcionadas pelo falso evangelho que lhes foi apresentado, né? Então, eu conheço uma pessoa no meu trabalho que diz que uma pessoa da família dela deu a casa para uma igreja e depois não tinha onde morar, porque não foi abençoada como deveria ser e está decepcionada e ela não pode nem ouvir falar em Jesus e muitas pessoas daquela família também não pode. Mas o que a gente tem que se lembrar? Que nós temos que ser como os bereanos, lá em Atos 17:11, diz assim, né? Que as pessoas ali de Bereia
eles eram muito mais educados, mais nobres, né, do que as pessoas da Tessalônica. E eles ouviam tudo que o apóstolo Paulo falava com muito interesse, mas todos os dias estudavam as escrituras sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Então não é bagunçado assim, sabe, gente? Por mais que a pessoa tenha boa vontade, por exemplo, eu tenho a maior boa vontade de dizer para os irmãos aquilo que eu entendi, mas pode ser que eu entendi uma coisa que não dá certa. Pode ser que eu estou dizendo aqui uma coisa com a qual os irmãos não concordam. Aí os irmãos vão lá checar lá na Bíblia e falam, nossa, a Miriam pisou na bola. Isso é perfeitamente natural. O meu objetivo é sempre acertar, e eu creio que de muitas pessoas também. Mas às vezes nós podemos errar. Então por isso que os irmãos têm sempre, que consultar a palavra. É aqui que está a verdade, não é no líder, no pastor, no irmão, não. A verdade está sempre na palavra de Deus. Ah, mas eu leio a palavra de Deus e não entendo completamente. A palavra de Deus diz que se você pedir sabedoria e entendimento, o Senhor não vai se negar a dar. Então, é importante que cada irmão fique atenta, para que não surjam pessoas que se decepcionem pelo falso evangelho que lhe foi apresentado. Então, assim, muitas vezes a gente apresenta um evangelho para as pessoas cheio de regras, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E quando a pessoa vê uma coisa, ela fala, tá vendo? Diz que é crente e não é. E, enfim, falso testemunho, né? Então, como eu já disse uma vez, volto a dizer, o evangelho não é cheio de não pode, é cheio de eu não quero. São escolhas que nós fazemos pautadas na palavra de Deus. Então, nós não podemos criar um Jesus que vai atender às nossas vontades, porque esse Jesus não existe e nós vamos nos decepcionar. Nós temos que crer no Jesus que Deus nos apresentou, aquele que era desde sempre, que era no princípio. Então, é preciso muito cuidado ao semear o verdadeiro evangelho, porque a decepção afasta as pessoas de Cristo, uma vez que elas foram enganadas. Então, não interessa se você afastou alguém de Cristo propositalmente ou se foi sem querer. O importante é que um dia você vai ter que prestar contas daquilo que você falou, porque você também tem que checar, aqui as coisas que você está falando. Então, cuidado com o que você ouve. Confira tudo à luz da palavra de Deus. Não se deixe enganar. Você conhece alguém que já se decepcionou com o evangelho que lhe foi pregado e que agora não quer mais ouvir nada sobre ele? Eu conheço várias pessoas assim. Aí a pergunta que não quer calar que a irmã Nancy do Sileque faz. O que você pensa em fazer para ajudar essa pessoa? Às vezes, irmãos, a gente pode abordar novamente uma pessoa decepcionada com Jesus Cristo que ela criou. Mas às vezes é melhor não abordar. Às vezes é melhor orar por ela antes que a gente aborde, né? Pedindo a Deus uma oportunidade para que ela tenha ouvidos de ouvir. Então vamos ficar atentos com aquilo que nós dizemos e ficar atentos e cuidadosos em relação àquelas pessoas que estão decepcionadas com este Jesus que não é o Jesus da Bíblia, é um Jesus que elas mesmas criaram e por isso ficaram decepcionados com ele. Nosso manancial termina assim, Existem muitos decepcionados com o evangelho, mas não sejamos nós os causadores. Amém? Bom, me despeço aqui, com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né, com a nossa palavra de ordem que é saudades.